Qual é a área, né, da vida que mais vocês sentem dificuldades e tal? E a máxima das respostas foram vida amorosa, financeira, né, religiosa. Ei, Márcia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje é Salmo 32:9. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestros. Do contrário, não obedecem a você. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando algumas coisas, assim, fazendo algum paralelo, né, com a nossa vida. Quando a gente fala de vida amorosa e a máxima das respostas, né? Uma das máximas foi vida amorosa. A grande dificuldade das pessoas com essa questão da vida amorosa é por... Abaixa o seu negócio, por favor. A grande dificuldade das pessoas é porque elas tiram o Senhor do centro da vida delas para colocar uma outra pessoa como centro da vida delas. E isso é muito ruim porque na nossa vida ninguém pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Ninguém pode tomar esse lugar, né, de mais importante da nossa vida. E as pessoas, elas pecam na hora que elas colocam coisas ou pessoas nesse lugar mais importante. Quem tá aqui pela primeira vez? Quem tá a primeira vez em live comigo? Fala pra mim nos comentários. A Isa tá a primeira vez. A Alexandra a primeira vez. Nossa, quanta gente primeira vez, né? Então deixa eu... Meu nome é Juliana Zuita. Eu sou terapeuta. E falo sobre coisas da nossa vida, né? Coisas que a gente enfrenta, assuntos que a gente enfrenta. E eu não sei se vocês viram essa semana, mas eu abri uma caixinha de pergunta. Caraca, muita gente a primeira vez aqui. Gente, vocês estão por onde? Que vocês não acompanham meu perfil, não? Que eu nunca vejo vocês nos stories. Eu sou uma pessoa que grava a fisionomia, tá? E quando eu vejo uma fotinha, eu gravo a fotinha. Espaço, Saúde, Estética é Elaine, se eu não me engano, Elaine ou Eliane. A fotinha, eu lembro de vocês pela fotinha. Então, aí como eu tava falando com vocês, várias pessoas... Eu acompanho sempre, mas ela é a sua primeira vez. Isa, eu vim através de um vídeo. Gente, é muita gente na primeira vez aqui. Já aprendi tanto, glória a Deus. Ai, gente, eu fico tão feliz quando eu leio essas coisas. Então hoje a gente vai falar. Hoje a gente tem três áreas pra gente abordar: vida amorosa, financeira e espiritual. A gente tem esses três assuntos, essas três áreas pra gente poder abordar hoje. Vida financeira. A vida amorosa, falar da importância, né, de não tomar decisões amorosas impulsivas, né, porque muitas vezes as pessoas entram nos relacionamentos sem buscar a orientação de Deus, sem perguntar para Deus, o que eu faço, Senhor? E quando elas entram sem orientação nenhuma de Deus e esse relacionamento dá errado, elas ainda querem culpar a Deus por isso. Quando elas entram num relacionamento e elas esquecem o lugar de Deus e elas ficam completamente sozinhas, né? E quando acaba... E eu tô falando tudo aqui, tá? Eu tô falando coisas que seguidoras falam pra mim, tá?
Igual esses dias uma seguidora me mandou mensagem que tinha terminado um relacionamento e ela tava muito mal porque o término foi muito ruim e ela tava tentando se recuperar. Então, eu sou uma mulher cristã, eu sou terapeuta, eu sou uma mulher cristã. Então, tudo que eu falo, ele tem esse olhar, essa lente de uma mulher cristã, tá? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa e você se envolve com essa pessoa, né, sexualmente falando, você se torna um com essa pessoa. Porque a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro do Gênesis, Adão e Eva receberam uma orientação. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quando você se torna uma só carne com o homem, através do sexo, vocês vão cada vez mais se envolvendo um com o outro. Quem sente isso? Quando você está se envolvendo com uma pessoa, que você beija, que você transa, que você, né, compartilha intimidade, você vai se tornando um com essa pessoa. Por que que muitas mulheres... E assim, não é só as mulheres que se machucam, mas eu falo pra vocês, né? Então, assim, a minha comunicação é com as mulheres. Então, tem muitos homens na minha audiência. Inclusive, tinha até um aqui, não sei se ainda tá. Um terapeuta incrível, que ele tem uns conteúdos maravilhosos. Mas a minha comunicação é com as mulheres. Então, eu vou sempre direcionar a comunicação pra vocês, tá? Ixi, num casamento que nem relação sexual... Então, a intimidade sexual, ela é pro casamento. Por que ela é pro casamento? Por causa disso. Porque você vai se envolvendo em intimidade com a pessoa, você vai se envolvendo em amor, em intimidade, em beijo na boca, em relação sexual, e você vai se tornando um com essa pessoa. O grande problema hoje é que as pessoas elas banalizaram essa questão do relacionamento. E hoje, né, todo mundo sai transando com todo mundo, namorado, e essa intimidade, as pessoas vão tendo com várias pessoas e vão se tornando um com várias pessoas. E quando acaba, você precisa se recuperar. Tem um vídeo meu aqui que fala sobre a separação, que quando você se separa, é como se estivesse passando uma faca assim na pele e separando dois pedaços de carne. Consegue compreender? Se a gente for avaliar o que a Bíblia diz, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles vão se tornar uma só carne. Então, aqueles que eram dois, à medida que eles vão se envolvendo sexualmente, eles vão se tornando uma só carne. Entendeu? Oi, Vivi. Vivi trocou a foto. Eu falo que eu conheço vocês pela foto, tá? Eu conheço vocês pela foto. Pois é, hoje deu certo fazer uma live assim. Eu vou. Depois a gente vai conversar mais. Mas eu tô querendo voltar a fazer essas lives assim, ou de café ou de final de tarde. Mas eu acho que live cedinho eu acho que é melhor. Eu acho que começar o dia assim com uma live rapidinha, eu acho que é melhor. Mas amém. Aí o que acontece? Quando você se torna um com essa pessoa, e você não é casado com essa pessoa, mas aí, segundo a Bíblia, a orientação do Senhor é qual? O homem e essa mulher vão se tornar uma só carne através da intimidade sexual, tá? Aí o que acontece? Você não tem compromisso com esse cara.
Num dado momento, esse cara olha pra sua cara e fala assim, não te quero mais. Aí ele passa a faca e te larga. Então essa uma só carne é cortada e vira duas partes. E por que dói? Quem já cortou o dedo com faca na cozinha sabe o quanto dói. Intimidade é pro casamento por quê? Porque é feito para viver até que a morte o separe ou até que Jesus volte. Porque dói. Quem já viveu uma separação aqui sabe o quanto dói. Quem já passou por um término que quase te matou? Nossa, nem sei por que a live foi para esse caminho, mas vamos para esse caminho então. Quem que já viveu uma separação que você achou que ia morrer, que você achou que não ia suportar? Quem que já passou por isso? Quem que já passou por uma situação de você estar tão envolvida com uma pessoa, tá tão envolvida, e de repente essa pessoa fala pra você assim, não quero mais. E você acha que vai morrer. Quem que já viveu isso? Quem já viveu esse nível de separação, de não conseguir comer, de não conseguir fazer as coisas, de não conseguir trabalhar, de não conseguir conduzir a vida normal, me recuperando de um divórcio? Tá vendo? E por que isso acontece? Porque relacionamento foi feito é a pior dor do mundo. Sabe por que é a pior dor do mundo, Viviane? Porque foi feito para ser até que a morte o separe. Por isso que dói. Porque se o Senhor fala assim, o homem vai deixar o pai e a mãe e vai unir-se à sua mulher e eles vão virar uma só carne. É uma carne só. É uma carne só. Vocês se tornam um só. Não são mais dois, é um só. Entendeu? Se torna um. Por isso que dói tanto. Quando você separa e rasga, assim, corta. Entende? E esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que estava vivendo essa questão da separação. E eu perguntei para ela assim, vocês tinham intimidades sexuais? Viviam como um casal? Porque isso vai acontecer quando você se separar. Quando você terminar, é uma dor de morte. É como se tivesse arrancado um pedaço. E quando o Senhor falou isso comigo, porque eu sentia muita dor, né? Quando eu me separei, eu sentia muita dor, doía muito, 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 muito. E eu falava com Deus assim, e eu ainda fui questionar. Eu cheguei para ele e falei assim, mas se o Senhor falou que não era bom que o homem estivesse só, por que quando a gente separa dói tanto? Por que machuca tanto? E ele não falava nada. E eu insistindo em perguntar por que o Senhor falou que não era bom que o homem estivesse sozinho e tal e tal. E foi quando ele me deu o conteúdo do vídeo que eu fiz sobre separação. E é uma verdade. Hoje, a pureza do casamento, sabe? A pureza de se envolver, ela tá se perdendo. Aonde foi que nós mulheres olhamos para os nossos corpos e começamos a achar que é normal a gente deitar com o cara, hoje eu vou transar com esse. Não, eu saio, não, eu sou livre, amanhã não vou transar com aquele. Quando foi que isso começou a ser normal? E eu tô falando pra você de um lugar de uma mulher que veio do mundo, tá? Não é puritanismo, eu vim do mundo, eu sei do que eu tô falando. Eu sei o que é você sair numa noite, sair com um cara, transar com um cara que você nunca viu na vida, e no outro dia você se sentir um lixo, vazia, oca por dentro.
Aonde foi que nós mulheres começamos a achar que tá tudo bem ser maltratada? Quando foi que nós começamos a achar que tá tudo bem ser desvalorizada? A palavra do Senhor diz que o homem que acha uma mulher virtuosa, ele acha uma bênção. Quando foi que nós passamos a olhar para o casamento e não achar importante um casamento? Quando foi que começamos a olhar para a vida de trabalhar, de lutar e achar que essa vida, esse lugar da Mulher Maravilha é normal? É uma mentira isso. O lugar da Mulher Maravilha não é confortável e gostoso. Só quem é mãe solteira sabe que esse lugar é terrível. Não, é uma guerreira, não, é uma guerreira, não, mulher guerreira. Quando foi que ser chamada de guerreira começou a ser bom? Quando foi? Quando foi que ser chamada de guerreira começou a ser legal? Quando foi? Que isso, gente? Agora a gente faz joia, o negócio começa a explodir, que loucura. Quando foi? Quando foi que você começou a ser chamada de guerreira, ter que sustentar sua casa, seu filho, porque foi abandonada, porque tá criando o filho sozinha? Quando foi que isso começou a ser bom? Porque eu tô falando de um lugar que eu conheço. Porque eu sou uma mãe solteira. E eu vou te falar uma coisa, não tem nada de gostoso nisso. Não tem nada de gostoso você ficar sacolejando dentro de um ônibus, trabalhar 8 horas por dia, voltar para casa e seu filho já tá dormindo. Isso não é legal. Quando foi que isso começou a ser bom? Porque eu não acho esse lugar bom. Na verdade, eu nunca achei. Só que durante tanto tempo foi incutido isso na minha mente, que ser guerreira era bom, que ficar com a espada na mão era bom, que eu achava isso normal. E não é normal. Não é normal. E a gente foi normalizando muitas coisas. A gente foi normalizando transar com hoje, um outro amanhã, um outro depois. A gente foi normalizando não ser reconhecida. A gente foi normalizando não ser bem tratada como mulher. A gente foi normalizando ser a ficante ou depósito de sêmen de alguém. Meu Deus, tá forte. Gente, eu ia falar de finança. Finança, né? Só que a live tá aí. Eu não consigo sair. E eu vou continuar, porque eu não tô conseguindo sair. Quando foi que ficou normal ser a segunda, terceira, quarta, quinta opção de alguém? Meu Deus. Quando foi? Quando foi que ficou normal a pessoa te ligar na sexta-feira, 8 horas da noite, 9h30, 10 horas... Pra falar, tá fazendo o que, linda? Oi, tá fazendo o que, linda? 10 horas da noite? Quando foi que isso ficou normal? Quando foi? Ser guerreira não é nada bom. Não é nada bom. Dani, não é bom. É horrível. Ser a guerreira é horrível. E durante muito tempo a gente falou, sou guerreira, de boca cheia, toda cansada, toda arregaçada. Quando foi que isso ficou bom? Não é bom. Aí o que acontece? Quando a gente começa a falar de vários aspectos, né, do nosso feminino que foi se perdendo, eu lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que estava no seu 5º casamento. Uma mulher que está no 5º casamento, uma mulher que está no 5º namorado, no 5º relacionamento, uma mulher que já está rodada, ela tá ali porque ela quer? Quem aqui já casou mais de uma vez? Bota a mãozinha nos comentários. Quem já casou mais de uma vez não, quem já casou mais de 2 vezes? Bota eu nos comentários. Coloca pra mim nos comentários que eu quero saber. Quem já teve mais de um relacionamento? Mais de um relacionamento, mais de um parceiro.
Quem tá no quinto casamento tá porque quer? Ou tá porque tá buscando alguma coisa? Quando Jesus fala para essa mulher, geralmente vem do exemplo que temos em casa, normalizar tudo isso. Pois é. A forma como a gente normalizou as coisas, muitas pessoas vivem a vida assim, saindo com várias pessoas, tentando preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Tá no segundo divórcio, já casei 2 vezes, ou a falta de paternidade. São muitas coisas, muitas coisas. A mulher samaritana, ela ia para o poço pegar água sol de meio-dia, para não ter contato com outras mulheres. Quando Jesus encontra ela, Jesus foi para Samaria por causa dela. E ela foi para lá e eles começaram a conversar, ele começou a conversar com ela, aquela coisa toda. E quando ele pergunta para ela, quando ele fala com ela assim, vai chamar o seu marido? Porque o que você tem hoje... Aí ela fala bem assim, não tenho marido. Vou ter que abrir Mulher Samaritana aqui pra vocês. Pera lá. Vamos abrir? Vamos ler isso aqui? A live foi pra um outro lugar completamente diferente do que eu tinha... Gente, eu tinha até roteiro. Eu tava até com o roteiro. Desconstruiu tudo que eu construí. Amém, Senhor. Tudo que eu tinha programado, anotado. Amém. Vamos lá. Mulher Samaritana. Pega só. Eu falei hoje nos stories, né? Pega a Bíblia, café, coisa pra comer. Pra gente ficar aqui. Vamos lá. É João 4. João 4 o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É João 4 o quê? Deixa eu ver aqui qual versículo que é. Olha, achei. Tá. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Perto das terras de Jacó, tinha dado seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele que lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas
aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscar. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu. O que você disse é verdade. Aí a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu para ela: mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa live ela foi para um rumo completamente diferente do que eu tinha programado. E quando a gente olha para a mulher samaritana no 5º casamento com um camarada que nem seu marido era, a gente olha para a nossa vida, mulheres que já tiveram mais de um relacionamento, mais de 2, mais de 3. O que você está buscando? O que você está buscando? Você já se perguntou o que você está buscando? Porque a gente precisa parar e refletir o que eu estou buscando. Eu venho do mundo. Eu não venho de um lar cristão. Eu sei o que é ter mais de um relacionamento. Eu sei o que é ficar buscando em coisas, em pessoas, querendo saciar uma sede que é uma sede espiritual. Não queira saciar sede espiritual com coisas naturais. Sede espiritual se sacia com coisas sede natural com coisa natural. Ah, eu tô sozinha, eu tô solitária. Eu vou fazer o quê? Vou encher a cara de comida, de bebida? É uma sede espiritual, não é uma sede natural. Hoje, estamos buscando saciar uma sede espiritual com coisas naturais. Deu sexta-feira, se arruma, vai pro bar, bebe, aí encontra um cara, não sabe nem quem é o cara, sai com o cara, transa com o cara, tentando preencher um vazio que não vai ser preenchido. No dia seguinte, fica na eminência desse cara, vai ligar, não vai ligar, vai ligar, não vai ligar, vai ligar, não vai ligar, e ele não liga, a menos que ele queira transar ou fazer alguma coisa. Quando foi que isso começou a ser normal? Quando foi que isso começou a ser normal? Porque eu venho desse lugar de olhar para essas situações e achar normal. Eu venho desse lugar de sair, de estar no lugar assim e olhar e falar assim, como é que vai ser hoje? Com as amigas, né? Como é que vai ser hoje? Quando foi que isso passou a ser normal? Quando foi que esse lugar começou a ser normal? A gente precisa olhar para a nossa vida e entender que não é normal. Não é normal. Não é normal você ficar sentindo um vazio, você ficar com um buraco que você não sabe de onde vem. Não é normal você ficar buscando ser amada, ficar aceitando migalhas de relacionamento, migalhas de amor, para suprir uma falta que só o Senhor pode suprir. Não é normal. Entende? Não é normal. Eu sempre digo para as minhas seguidoras que a infância é o solo da nossa vida adulta.
dependendo do nível de trauma que uma menina vai viver, abuso, assédio, maltrato, abandono, rejeição, tudo isso vai formar uma mulher. Quando você olha uma menina que foi abusada sexualmente, assediada, maltratada, jogada, abandonada, que tipo de mulher ela vai se tornar? Que tipo de mulher ela vai se tornar? É muito importante que você, hoje, como uma mulher adulta, não negligencie você. É muito importante que você olhe para você. Juliana, eu não sou cristã. Não tem problema. Isso aqui não é só para as mulheres cristãs, não. Isso aqui é para mulher. Porque eu sou uma mulher. Olha para a sua vida. Olha para áreas da sua vida que não estão legais e procura se responder: por que eu vivo isso? Por que eu aceito viver isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu me permito isso? Entende? Muito do que você viveu na sua infância vai formar a mulher que você é. Quando eu olho para trás, para os relacionamentos que eu me enfiei, quando eu olho para trás, para o tipo de homem que eu me coloquei embaixo dele, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Mas o meu nível de rejeição era tão alto que eu não me enxergava. E eu pensava, se eu tiver com um cara bem inferior, e quando eu falo inferior, eu não tô falando financeiramente falando apenas, culturalmente também. E a gente sabe, a gente que é mulher, a gente tem noção de quem a gente é. E quando a gente fala assim, vou ficar com uma pessoa de um nível cultural diferente do meu, mais inferior. Porque eu não vou ser rejeitada, eu não vou ser abandonada, eu não vou ser deixada. O que os homens falam hoje, eu vou dar uma oportunidade para feia. Isso existe. E mulheres também fazem isso. Mulheres rejeitadas fazem isso. Vou dar oportunidade pro feio. Vou dar oportunidade sei lá o quê. Pra não ser rejeitada. E eu vou te falar uma coisa. É rejeitada. É rejeitada, é abandonada, é maltratada. E você não consegue se responder por quê. Mas você também não consegue se responder por que você se colocou nesse lugar. Você não consegue se responder por que você entrou nessa situação. Por que você tá com esse tipo de cara? Por que você tá ficando embaixo desse tipo de cara? Se respeita, respeita o seu corpo. Por que você tá fazendo isso? Você já se perguntou? Será que é só isso mesmo que você merece? Uma cerveja, uma porção e um tapinha nas costas? Meu Deus do céu. Eu não sei nem por que essa live foi para esse lugar. Mas você sabe. Você que está me ouvindo, você sabe. Eu posso não saber quem você é. Mas o Senhor sabe quem você é. Eu posso não saber quem são todas vocês que estão aqui. Mas Deus sabe quem é cada uma de vocês. Deus sabe quem é cada uma de vocês. Deus sabe como cada uma senta na beirada da cama e fala: Senhor, eu não aguento mais. Deus sabe quando você senta e fala assim: será que eu nunca vou me casar? Será que eu nunca vou ter um relacionamento direito? Será que ninguém nunca vai me amar? Será que ninguém nunca vai me valorizar? Eu não sei quem você é, mas Deus sabe quem você é. E essa live mudou o rumo para te dizer que Deus viu todas as vezes que você chorou e disse: eu só quero ser valorizada, mas você mesmo não se valoriza. Eu só quero ser respeitada, mas você mesmo não se respeita. Começa em você. Em você. Começa em você.
Você precisa se respeitar, você precisa se amar, você precisa entender que você não pode aceitar menos do que você merece. Mas se você acha que você merece pouco, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Como que vai ser isso? A gente não tem noção de quem a gente é até o Senhor chegar na nossa vida. Eu não sei como foi a sua criação. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei o tanto de coisa ruim que você ouviu, o tanto de coisa ruim que você viu. Mas Deus muda realidades. Porque a mulher samaritana, depois daquele poço, ela nunca mais aceitou menos. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza. Porque o Senhor, Ele chega na nossa vida jogando luz. E a gente começa a enxergar as coisas. E começa a dizer, eu não aceito mais. Quando eu olho para trás e eu vejo tudo que eu vivi, os lugares que eu me enfiei por carência, é desesperador. Você precisa sair desse lugar de ficar comendo migalha. Se imagine no chão, pegando do chão para comer. Que isso? Que isso? Você precisa sair desse lugar. Precisa se respeitar. Existem caras legais. Existem caras legais. Quando eu olho alguns casamentos na minha volta, eu acredito que sim, Deus pode fazer. Quando eu olho para alguns casamentos, eu olho para a minha vida e falo assim, não, Deus, não vai fazer mais. Eu já tenho 41 anos. Isaac casou com 40. Isaac, filho de Abraão, conheceu Rebeca quando ele tinha 40 anos. Hoje é esse desespero, né? Por casar, por namorar, por isso, por aquilo. Por quê? Eu sei que é terrível estar sozinha. Eu sei. Eu sei que você já teve uma vida, né? Só que se você não se valorizar, se você não descobrir, não se esconder em Deus, você não vai sair desse lugar de ficar só com o pior. Porque quando você aceita o pior, você está dizendo para você, eu não mereço mais. Toda vez que você aceita o pior, você está dizendo para você, eu não mereço mais. E isso precisa acabar. Esse ciclo precisa acabar. Você não tem que repetir a história de ninguém da sua família. Você não tem que repetir a história da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, da sua avó. Você tem que viver a sua história. Honrar pai e mãe não é repetir padrão de comportamento. Honrar pai e mãe é dizer, eu respeito vocês. Eu reconheço que vocês fizeram o melhor que vocês puderam, mas eu vou viver a minha vida. Eu vou seguir com aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu era do candomblé. E quando o Senhor me chamou, eu não entendi. A minha vida não estava ruim aos meus olhos da época. Eu achava que eu vivia normal, que estava normal. Até o dia que ele me chamou. E ele veio trazendo para minha vida luz em várias áreas. Em várias áreas que eu não entendia.
Por várias vezes eu me questionei. Por várias vezes eu me questionei. Porque dói. No fundo, bem no fundo, quando você tira a guerreira de cena, que fica só você só quer ser cuidada. Você só quer ser protegida. Se tirar a guerreira, o discurso do patriarcado, do feminismo, e ficar só você só quer ser cuidada, amada e respeitada. Não, Juliana, não é isso que eu quero. Quando foi que passou a ser normal não ser respeitada, não ser amada e não ser cuidada? O Senhor, Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Andar com Jesus é uma experiência muito doida, assim. E eu não tô falando de placa de igreja, eu tô falando do Senhor. Ele vem trazendo para nossa vida uma presença que a gente não consegue descrever. Ele traz pra gente um senso de pertencimento que a gente não consegue descrever. Ele traz pra gente uma completude que a gente não consegue descrever. A gente só precisa se permitir. A partir do momento que você diz: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você diz isso, é porque Ele já te escolheu. A palavra dele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Na hora que você diz: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você só diz isso porque Ele escolheu você. E eu não sei quantas mulheres aqui, nessa live, nessa noite, ainda não disseram isso. Eu não sei quantas de vocês ainda não disseram isso. E eu não sei quantas disseram, mas por qualquer motivo foram viver outra história. Se perderam no meio do caminho. Nessa noite, e pode ter certeza, não foi nada disso que eu programei. Não foi nada disso que eu programei. Mas está sendo conforme o Senhor quer que seja feito. Ele viu você. E se você for essa pessoa e você quiser fazer um concerto com Ele, ou quiser andar com Ele, escreve nos comentários assim: sou eu. Que eu vou entender, mas melhor, Ele vai entender. Andar com o Senhor, mais do que santidade, muito mais do que isso, é uma vida nova, é tudo novo. Não se apegue a: Ju, eu preciso acertar minhas coisas para poder andar com o Senhor. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Você aceita, você recebe, e aí Ele vai te ajudando a organizar. Ele vai te ajudando a colocar tudo no lugar. Sou eu. É isso. É sobre isso.
É sobre deixar Ele te ajudar a organizar. É sobre você entender quem você é. Eu vi esses dias uma reportagem de um rapaz que era o Ken humano. Depois ele virou a Barbie humana. E eu parei e pensei assim, na hora que ele virar filho de Deus, essa confusão com a identidade acaba. Porque muitas vezes a gente fica querendo ser outras coisas. Mas queira ser filha de Deus. Queira ser filha. E se deixe ser cuidada. Eu sei, não sei se com você é assim, mas eu não tive pai. Então a paternidade de Deus era algo que eu não conseguia acessar. Porque eu não tive um pai, então eu não sabia o que era dizer pai, me coloco diante do Senhor para poder falar sobre isso ou aquilo. Mesmo que você não consiga entender, mesmo que para você seja difícil, entenda que Ele é o seu pai. O Senhor diz que mesmo que a sua mãe te abandone, que os seus pais te abandonem, Ele não te abandonará. E a única certeza que você vai ter pro resto da sua vida é que se você colocar Ele como o primeiro na sua vida, Ele vai fazer nova todas as coisas. Todas as coisas Ele vai fazer nova. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Ju, eu tenho pouca fé. Não tem problema. Começa com a fé pouquinha que você tem mesmo. Grão de mostarda, sabe? Pititico. É com essa fé que você vai. E Ele vai, à medida que você vai andando com Ele, essa fé vai crescendo, porque você vai vendo coisas para fazer. Coisas que Ele vai fazendo na sua vida. Eu não sei quem você é. Eu tinha programado outra coisa para poder passar para vocês. Eu tinha programado para falar com vocês sobre finanças. Finanças, dinheiro, trabalho, enfim. E a live tomou a proporção que tomou. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Mas eu vou te falar algo. Quando eu estava ali orando antes de entrar, eu falei, Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida. Ele alcançou. Ele alcançou a Ana. Ele alcançou a Lê. Ele alcançou. Ele sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. E eu vou falar algo para você. Chega. Tá na hora de dar um novo rumo para sua vida. Tá na hora de dar uma virada. Tá na hora de realmente fazer algo novo. Improváveis, sabe? Eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Ele faz coisas que a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender. Mas eu vou falar algo para você. Não é sua responsabilidade nem a minha entender nada. Porque quando Ele diz, não foi você que me escolheu, eu que te escolhi. Você está entendendo que você é a primeira escolha do Senhor? Quando a gente levanta a mão, foi porque Ele quis, foi porque Ele escolheu. E vocês só estão com Ele, só estão voltando porque Ele escolheu. Ele foi no coração de vocês e falou assim, eu escolho você. E não tem como. Não tem como, depois que a gente sabe que Ele nos escolheu, a gente viver do mesmo jeito. Eu comecei a santificação em 2021. Foi quando eu aceitei Jesus.
E eu vou falar algo pra você, se eu beber, fumar, transar na minha casa, ninguém vai saber. Mas o Senhor vai saber. E eu me guardo e eu me santifico por causa dele. Por amor a ele. Porque a nossa carne, ela não quer santificar. E quando você entende o amor dele, não é um peso. Você se guarda por amor. Você se santifica por amor. Entende? A gente precisa entender que não dá para brincar com o mundo espiritual. Não dá para brincar com o mundo espiritual. Porque não existe caminho do meio. Não existe um caminho alternativo. E eu quero falar com a Ana e com a Lê, foi a melhor escolha que vocês fizeram. Andar com o Senhor, deixar com que Ele organize a sua vida, ajuste as coisas, foi a melhor coisa que você fez. A melhor coisa. A melhor decisão que vocês tomaram. A melhor decisão. Vamos orar pela vida das meninas? Feche seus olhos. Aonde você está. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. E Ana e Alê, repita essa oração comigo. Amém? Pai, a ti rendo graça porque o Senhor é bom. Senhor, eu fiz o que era mal perante os seus olhos. Mas hoje eu reconheço o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço a tua paternidade. Eu reconheço, Senhor, que não há vida fora do corpo. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. E que o Espírito Santo venha morar em mim. Que o Espírito Santo conduza a minha vida. Porque as palavras do Senhor eram que o Espírito viria para nos ensinar todas as coisas. Que a partir de hoje se façam novas todas as coisas. Amém? Agora eu vou orar. Vou orar por vocês. Senhor, eu quero te apresentar a vida da Ana e a vida da Alê. Pai, as duas vidas que reconhecerão o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. Não existe tempo e espaço no mundo espiritual. Aonde elas estiverem agora, eu peço que o teu Espírito Santo possa visitá-las, possa abraçá-las, possa acolher. Senhor, em nome de Jesus, que seja uma nova história para essas mulheres. O Senhor conhece cada fragilidade, cada dor. O Senhor conhece os anseios do coração. O Senhor conhece tudo que elas precisam. E eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com elas. Eu concordo com essa oração.
E peço ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida. Hoje há festa no céu, porque a palavra do Senhor diz que a festa é quando o filho volta para casa, quando o pecador se arrepende. Escreve uma nova história, Senhor, para essas mulheres. Dá força para elas, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos em volta delas. Arabaçuíbi cantarabassura. Deus, guarda a vida delas em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que esteja com elas, guardando em nome de Jesus. Que tudo aquilo que se levanta contra a vida delas, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todos os planos do maligno, Senhor, sejam repreendidos agora na base da construção. Que tudo que o reino das trevas tem tramado contra a vida delas, Senhor, seja jogado por terra agora em nome de Jesus, porque elas pertencem ao Senhor. O selo do Espírito Santo que repouse sobre elas, que é o penhor da nossa salvação. Senhor, eu oro nesta noite, pedindo que em nome de Jesus, o teu sangue possa cobrir a vida delas e toda cédula de dívida e de pecado seja pregada na cruz. Senhor, em nome de Jesus, recebe as tuas filhas e que seja feita uma nova história. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meu Deus, que live, hein? Gente. Amém, amém. Sejam bem-vindas de volta para casa, Ana e Alê. Que o Senhor receba vocês. Que vocês tenham uma nova jornada em nome de Jesus. E não tenham medo, tá? Não tenham medo. Parece... dá um pouco de medo, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque se vocês olharem para o Senhor e deixar com que Ele transforme a vida de vocês, Ele vai transformar. Ele vai transformar. Amém? Gente, eu tô assim, chocada com essa live, tá? Eu tinha preparado outras coisas, ia falar de outras coisas, ia falar de dinheiro, de trabalho, de empreendedorismo, mas eu tô muito feliz, porque Deus que faz, só Ele tem todo o poder. Amém? Vou ver se eu faço uma live com vocês a partir de segunda-feira de manhã. Vocês acordam que horas? Coloca pra mim nos comentários que horas que vocês costumam acordar. Pra eu poder entender assim. Coloca pra mim nos comentários. Bênção pura. Gente, chocado, tá? Chocada mesmo. Renovo do Senhor. Aleluia. 3:30 da manhã, 8 horas. Márcia, misericórdia. 3:30 da manhã. Jesus. 6 horas, 6:30. Um ótimo horário, né? Eu acho que a gente podia tomar café junto. A Érica trazendo 5:30. Jesus. Gente, vocês acordam cedo, né? Eu acordo quando o bebê acorda. A Dani, 5:30. Meu Deus. Eu coloquei meu celular para despertar a hora dessa live. Louvado seja Deus. Amém. Amém, Ana. Amém. Confia. Confia que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Confia. Nossa, confia mesmo. Confia. Gente, eu preparei outra coisa para essa live. Eu não entendi nada. Eu só fui. Tinha preparado outra coisa. Deus, Ele faz. Ele... Olha, tem algo que vocês precisam entender e guardar isso com vocês. Nós mulheres somos muito complicadas, mas nós somos muito complicadas não é que a gente é complicada, é porque nós somos cíclicas. O que comanda o nosso corpo feminino são os nossos hormônios.
E cada semana do nosso ciclo, porque ciclo menstrual não é só quando você está sangrando. Cada semana a gente vai viver uma emoção diferente. Então a gente vai oscilar muito nas nossas emoções. A gente precisa ter os nossos olhos focados em Deus. A gente precisa ter os nossos olhos focados em Deus. Entende? A gente precisa, porque nós mulheres vivemos muitas coisas. Muitas coisas, gente, igual eu vou ter que fazer uma reposição de testosterona, né, para poder me dar um gás, porque eu tô com 41 anos e eu já tô começando assim, os níveis hormonais já estão começando a oscilar. E a gente precisa. Você precisa se agarrar na rocha forte que é o Senhor. Eu vou falar algo para você. Eu coloco a minha vida na mão dele. E eu falo assim, ainda que eu possa escolher e decidir, eu prefiro que o Senhor faça. Eu estou indo confiando no Senhor, não estou indo confiando em mim não. Igual a live, eu tinha programado outra coisa, finança, coisas que eu dominava. E ele foi e tomou a proporção que tomou. E você que está chegando agora, você assiste, né, gravado depois. Para você entender do que a gente está falando aqui. Ei, Ju, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter o Senhor como a rocha da nossa vida. Precisamos estar alicerçadas em Deus. Entende? Não tem como. A gente tem muitas questões. A gente não dá para ir confiando na gente, não. Porque cada semana... Igual, vou te falar uma coisa. Era umas 6 horas, eu tava ali na cama, passando mal, assim, um enjoo, um negócio esquisito, uma coisa. Falei, vou dar uma deitada aqui. Aí acordei, falei, vou orar. Sabe, a gente tá assim, o tempo inteiro a gente é assim, as nossas emoções, as nossas coisas, a gente é assim, uai, fazer o quê? E se a gente não tiver um alicerce firme, fica desgovernada. Deus me livre, fica assim, sabe? Deus me livre, não pode, gente. Minha primeira live. Então, vamos fazer assim? Vamos tentar 6 horas, segunda-feira? Vamos tentar 6 horas da manhã pra gente poder... Igual, eu vi alguém falar sobre meia-noite. Meia-noite seria ótimo, mas eu preciso dormir cedo pra conseguir acordar cedo, senão eu não consigo. Eu preciso. Aí se acordar de madrugada, tem negócio de uma oração de madrugada, entendeu? Eu tenho que dormir, senão não consigo. Seria maravilhoso. Eu vou fácil até 2, 3 horas da manhã. Mas eu tenho que dormir, senão não consigo. Entendeu? Vou deixar essa live salva para vocês poderem contemplar. Você que tá chegando agora, vou deixar salva para você poder assistir o que Deus fez aqui. Deus salvou vida aqui hoje, tá? Deus salvou, teve salvação hoje. Hoje o céu tá em festa. 2 almas aceitaram o Senhor, falaram, Senhor, me rendo. Vamos comigo que sozinha eu não quero ir mais. Eu quero o Senhor na minha vida. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto eu gosto de estar aqui, de servir, de ajudar. E outra que eu vou falar pra você, os meus stories, pega café, pare e assiste, porque eu gravo stories mesmo, é muito stories, eu converso, pode me mandar direct que eu respondo, demora um pouco, assim, eu tive que apagar os directs, né, porque tinha várias mensagens que eu não conseguia responder as pessoas, mas aí você pode mandar mensagem que eu respondo, eu converso, tá bom? Seguimos caminhando juntas, tem um canal aqui, o link de um canal que tem sobre assuntos de libertação, tá? Tem esse canal. E aqui tem 2 grupos, um de terapia e um de voltado para superar os estragos do divórcio, tá bom? Vê aonde fica melhor para você estar, mas esteja perto de mim, tá? Um beijo, meus amores. Seguimos caminhando juntos. Deus abençoe sua vida e a gente se vê. Amém? Teve salvação, eu aceitei. Amém, amém, Ana, amém, amém, amém. O Senhor vai começar a transformar.
Se deixe ser transformada. Não importa o que ninguém fala. Agora vai ser crente. Agora eu vou ser crente. Vai assim, entendeu? Saiba que foi o Senhor que te escolheu. Não foi você. Você sentiu vontade porque Ele te escolheu. É bíblico. Ele diz: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Amém? Um beijo, meus amores. Deus abençoe. Seguimos caminhando juntos. Fica ligado nos stories que tem, ó, um monte de coisa lá.